Rádio Cairo apresenta Conversando com os ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amélie Dessouky. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Ao início, lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente na frequência de 9.545 na banda dos 31 metros, de 22:15 até 23:30 UTC. Nosso e-mail é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Caros ouvintes, continuamos com vocês comemorando com a mãe egípcia. Agradecemos muito a todos os nossos queridos amigos ouvintes que nos escreveram nesta ocasião tão querida. Parabéns para as mães egípcias e para a mãe em todo o mundo. Selma Guimarães disse: você é mulher, luta por seus sonhos e move o mundo com sua força. Você é serenidade no olhar, aconchego no abraço e paz no coração. Seus gestos traduzem a sua essência. Seus traços femininos demonstram a real beleza. Você vai ao seu limite e não para. Continua se esforçando para seguir em frente. O tempo passa e você se fortalece. Se algo der errado, você se reinventa e recomeça. Quantas vezes preciso for, porque você é mulher e de ti emana poder e coragem. Que lindas palavras, Selma Guimarães, sobre a mãe, muito obrigada. E Khadija Maria de Jesus disse: todos os dias deveriam ser um dia internacional das mulheres. Claro, Khadija, porque elas são o centro de tudo. Se não fosse elas, nós não estaríamos no mundo. Graças a essas mulheres empoderadas, poderosas, guerreiras e, acima de tudo, determinadas. Sou mulher, carrego a essência da vida, esperança, amor. Sou mãe, sou guerreira, visto a armadura todo dia. Travo batalhas silenciosas, invisíveis, complexas. Sou profissional na minha área de trabalho. Caio, levanto e sigo em frente. Acho que sim. Amiga, companheira, Luca, na minha essência. Então, hoje nosso dia e todos os dias são nossos, porque é todo nosso. Mulher, mesmo triste, sorrir, mesmo doente, faz suas obrigações, mesmo sendo ignorada, finge estar tudo bem. Mulher que luta. Que lindas palavras, muito verdadeiras, muito verdade, Khadija Maria de Jesus. Te desejo toda a saúde, toda a felicidade. Muito obrigada pelas suas palavras sobre a mulher. Vamos continuar depois de convidar vocês a ouvir esta linda música egípcia. وقف
من الصبح والحد المساء. وأمان جوه البيوت. الست في مصر دنيا صاحبة حلم وكيان، هي البيت والحنان بركة أيام زمان مهما الأيام تفوت. لعمرها في يوم بكت سنين كتيرة ولا اشتكت، وواقفة دي على رجلها شايلانا جوه في قلبها من الصبح لحد المساء. ومحضرالينا الفطار ومسخنة الرز عالنار، تجري معانا على السلالم وربنا هو اللي عالم الأم أول مدرسة. المصرية بتكلم عالمصرية، أيوة الست المصرية القمرة السمرة الصبرة ده هي البيت والحنية والطيبة وحسن النية وأجمل شعر في أغنية. بتكلم عن المصرية الغالية عليك وعليا، وفي ظهرك 100%، الجدعة الشاطرة الحلوة ده هي اللمسة الفنية، وهي البيت والحنية، وهي الأم المثالية. Continuamos nosso encontro de amizade com Aisha Moradi. Olá, Aisha, ela disse desejos a todas as mulheres egípcias e do mundo inteiro dia da mulher esplêndido que fortalece a imagem feminina que faz da mulher o ser especial que habita a terra. Todas as mulheres são mães na essência, repletas de amor, ternura e compreensão que brilham no mundo. Água também, nossa querida Aisha Moradi está falando sobre o Dia Internacional da Água, que vem também nesses dias, o dia 21 ou 22 de março. A água representa o elemento primordial para a vida em nosso planeta, que a geração presente valorize e preserve este recurso natural indispensável. Muito obrigada, Aisha. E vamos finalizar com esta mensagem de nosso querido João Aparecido da Luz, escritor e cronista de viagens, São Paulo, Brasil. Olá, João. Ele está falando sobre o dia 8 de março, que é uma data muito especial,
comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma importante lembrança das conquistas que, ao longo de muitos anos, a mulher conseguiu buscar um lugar ao sol, fato que nunca havia ocorrido no mundo civilizado. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas, econômicas das mulheres ao longo de muitos anos. Foi adotada pela ONU e consequentemente reconhecida por diversos países. A busca por um lugar ao sol, melhores condições de vida e de trabalho das mulheres começou a partir do final do século XIX. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, foram debatidos vários pontos cruciais, como jornadas de trabalho de 15 horas diárias, baixos salários, discriminação de gênero. Estes foram alguns dos tópicos debatidos pelas defensoras de melhores condições de trabalho naquele momento. Pelo registro histórico, o primeiro Dia da Mulher foi comemorado nos Estados Unidos em maio de 1908, reunindo cerca de 1.500 mulheres que se uniram em defesa de suas igualdades políticas e econômicas no país. Hoje podemos comemorar esta data que se reveste de uma importância fundamental pelo papel que a mulher ocupa hoje no cenário mundial. Parabéns a todas as mulheres do mundo inteiro. Muito obrigada, João Aparecido da Luz, pela sua linda e uma mensagem tão importante como todos nossos queridos amigos ouvintes. Lhe agradeço muitíssimo pelas suas contribuições no Facebook Rádio Cairo Brasileira. Sou Amal, agradeço muitíssimo pela sua atenção dispensada. Antes de dizer tchau, adeus, vamos finalizar com esta música brasileira. Essa é uma homenagem a todas as mulheres virtuosas. Que Deus abençoe vocês. Quando tudo terminou, Deus no sétimo descansou. Mas na formação do Éden, viu que algo lhe faltou. Deus olhou para Adão, nele um sono fez cair. Adão anestesiou, doutor Deus lhe operou, fez outra vida surgir. Tudo que Jeová criou foi com poder. Deus não precisou de fé para o bem da união da costela de Adão. O Senhor fez a mulher. Levantem a bandeira, mulheres guerreiras, mulheres de luta, jejum e oração. Privilegiadas por Deus são vocês, por Deus protetor desde a criação. Vocês têm história, a Bíblia revela. Mulheres valentes na obra de Deus. Esther era órfã e tão simplesinha, Deus fez rainha porque Deus é Deus. Ana e Sara viviam orando ao Senhor, queriam ter filhos e Deus lhes ouviu. Persistiram na bênção buscando poder, e nelas a palavra do Senhor se cumpriu. Rebeca, a moça do cântaro de água, casou com Isaac porque obedeceu. Raquel, a pastora de ovelhas do pai, pediu e recebeu com a bênção de Deus. Quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Mas quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti.
Débora e Miriam, mulheres valentes, testemunhas vivas do poder de Jeová. Na batalha elas viram barreiras caírem, no poder da oração muralhas desabarem. Viram o Senhor fechar a boca dos leões, viram o cego Moisés com fé tocar no mar, viram as águas se abrindo numa boca só, viram o mar engolir o exército de Faraó. Quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Mas quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Mas quer mais? Pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Chegamos ao final desse encontro de amizade, de conversando com os ouvintes. Agradecemos muito pela vossa atenção e estiveram com vocês na locução Amel, na supervisão Muhammad. Que Deus abençoe أحد vocês. أحد الوزراء da República Árabe.